Oi, gente, tudo bom? É, Hoje a gente vai ter a nossa segunda e terceira aula, certo? São duas aulas consecutivas, duas aulas seguidas, e é um conteúdo que se sucede ao que a gente tinha visto na primeira aula. Eu falei, inclusive, no final que a próxima aula, no caso essa, seria sobre números binários, certo? Para muitos aí é a primeira vez que vocês estão escutando falar sobre números binários. Para outros não, mas a gente vai reforçar o que vocês já sabem. Eu peço que, por favor, se vocês tiverem dúvidas sobre a aula passada, ou essa aula, certo, ou as próximas aulas, deixem sempre, comentem sempre no canal do YouTube, ou então mandem mensagem no portal, certo? Todas essas dúvidas eu vou estar recebendo, vou estar anotando, e aí em um vídeo futuro eu vou fazer uma parte do vídeo só tirando essas dúvidas. Então, vão colocando essas dúvidas no portal ou então no canal do YouTube que a gente resolve isso, certo? Então, as dúvidas são muito importantes. Eu espero que todos vocês estejam estudando, estejam fazendo as atividades, estejam assistindo os vídeos, ok? Porque esses conteúdos são os conteúdos da diagnose, são os conteúdos que vocês vão necessitar para os próximos assuntos, certo? Das próximas unidades, da unidade 3, da unidade 4, ok? Então, basicamente, nessa aula, a gente vai encerrar o capítulo 2. O capítulo 2. Encerrando o capítulo 2, a gente começa a estudar o capítulo 3, que é sobre as operações, certo? De números naturais. Até então, a gente só viu os sistemas de números, a gente está conhecendo os números. Então, quando a gente terminar essa parte, certo? Que é o capítulo 2, a gente vai estudar o capítulo 3. Então, nessa aula, a gente vai estar encerrando o capítulo 2. A única coisa que vai ficar faltando é a atividade final, que vai ser a agenda, certo? Dessa aula. Então, vamos começar, certo? Aqui é o roteiro da aula de hoje. A gente vai conhecer o sistema binário, certo? A gente vai ter uma atividade sobre os números binários, muito importante essa atividade, e a gente vai fazer a correção dessa atividade. Então, lembrem-se, quando a gente for fazer a atividade, vocês pausam o vídeo e depois vocês fazem a atividade. Pausa o vídeo, faz a atividade. Quando terminar a atividade, vocês soltam o vídeo novamente e aí vocês vão para a parte de correção da atividade, ok? Para vocês não verem a resposta antes de responder. Então, novamente, as mesmas recomendações do primeiro vídeo. Procura uma mesa, certo? Pega o livro, pega o caderno, senta na mesa com calma e assiste essa aula. Então, esse é o nosso roteiro. E no final dessa aula vai ter a agenda, certo? Então, fiquem até o final que aí eu vou passar a agenda com atividades para casa, certo? Para a gente corrigir em uma aula futura. Então, vamos para o próximo slide. Pronto. Aqui a gente vai começar a falar sobre os números binários, ok? Os números binários eles formam um sistema matemático usado por computadores para criar informações. Ele é composto por uma base de apenas dois algarismos, 0 e 1. Portanto, são formados sequências e a partir delas são formadas letras, palavras, textos e cálculos. Ou seja, gente, os números binários, eles são o sistema, certo? De comunicação das máquinas. Quando ele fala computadores, ele está se referindo a qualquer computador. Então, é uma calculadora, um celular, uma televisão, certo? Uma geladeira, um computador, um notebook, certo? Um relógio. Então, todas essas máquinas, todos esses computadores, eles
se comunicam por linguagem de máquina, que são os números binários, o sistema binário, certo? Então, repetindo, é um sistema matemático usado por computadores para criar informações. Ele é composto por uma base apenas de dois algarismos, 0 e 1. Ah, professor, mas como assim 0 e 1? Exatamente. No sistema binário, só vão existir números 0 e 1. Só que é como se fosse um código, certo? O 0 e o 1, quando eles estão em sequência, eles formam outras informações, certo? Para a linguagem de máquina, é só 0 e 1. Então, ó, são formadas sequências. Podem ser letras, palavras, textos e cálculos, certo? Então, a gente vai ver um pouco da conversão desses números na questão dos cálculos. Ou seja, a gente vai ver o que esses números binários significam em forma de sistema decimal. Então, as máquinas elas interpretam esse 0 e esse 1 como pulsos elétricos. Por exemplo, quando eu quero acender uma lâmpada, eu vou mandar pulsos eletromagnéticos e aí ele vai interpretar esse 1. Então a lâmpada vai acender. Então, se eu tenho uma lâmpada aqui, que lâmpada feia, hein? Deixa eu ver se eu melhoro ela. Se eu tenho uma lâmpada, ela acende, certo? A lâmpada, ela acende quando eu utilizo o 1. E a lâmpada fica apagada, certo? Quando eu utilizo aqui a lâmpada, e ela fica apagada quando eu utilizo o número 0. Então, esse é um exemplo que se encontra na página 244 do livro de vocês, certo? Na página 244 vai ter um exemplo como esse daqui, onde o 1 representa lâmpadas acesas e o 0 representa lâmpadas apagadas. Então tá, entendendo para que serve os números binários, certo? Como vocês já viram, é a linguagem de máquina. Então, entendendo esses números binários, nós vamos agora entender como eles são formados e nós vamos começar a interpretar esses números. Como assim interpretar? A gente vai passar esses números binários para o nosso sistema decimal. 0, 1, 2, 3, 20, 40, 50, certo? Então, a gente vai passar esse sistema binário para o nosso sistema decimal. Então, vamos lá. Conhecendo os números. Eles são formados com sequências desse tipo aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Então, todos esses números aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, eles são exemplos, certo? Eles são exemplos de números binários. Eles são os exemplos dos números binários. Então, a gente vai aprender a transformar esse número, certo? A gente vai aprender a transformar esse número no nosso número decimal, certo? No número decimal. Números decimais são aquele sistema que a gente viu na aula anterior, certo? É os nossos números naturais. Então, a gente vai transformar esses números nos números naturais, no nosso sistema decimal, certo? Vocês vão ver que cada um desses números, eles significam alguma coisa, certo? Em alguns casos, eles representam letras, palavras e textos. Mas no caso das nossas aulas, eles só vão representar outros tipos de números, certo? Só que são números decimais. Então, vamos aprender a converter esses números, ok? Próximo slide. Pronto. Nesse slide aqui, a gente vai aprender a transformar, certo?
os nossos números decimais, os nossos números binários, para os nossos números decimais. Mas antes, a gente precisa dar uma olhada nessa tabela aqui. Essa é uma tabela que se parece muito com aquela tabela lá de sistema decimal, certo? Onde a gente tem as ordens dos números. Essas ordens eu coloquei aqui só até a ordem 10, mas essa tabela ela tem ordem infinita, ok? Então tem a ordem 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Só que eu coloquei aqui só até a 10 para não ficar uma tabela muito extensa. Então, na página 244, vocês conseguem encontrar essa tabela também, na página 244 do livro de vocês, ok? Na página 244. Por isso que é bom vocês acompanharem com o livro e com o caderno de vocês, porque tanto vocês podem fazer as anotações, como podem acompanhar pelo livro. Então, vamos lá. Para a gente preencher essa tabela, a gente vai utilizar uma coisa que a gente chama de potência de base 2. Mais na frente, vocês vão ver o que é potência. Nesse momento, vocês só precisam prestar atenção nessa tabela aqui. Então, ó, na primeira ordem, eu vou colocar sempre o número 1. Certo? Eu vou colocar sempre o número 1. Nas ordens seguintes, eu vou sempre colocar o dobro do número que vem antes. O dobro do número. Perceba bem, ó. Quem é o dobro de 1? O dobro de 1 é 2. Aí, aqui na terceira ordem, eu vou colocar o dobro de 4. Quem é o dobro de 2? 4. Na quarta ordem, quem é o dobro de 4? 8. O dobro de 8? 16. O dobro de 16? 32. O dobro, gente, é multiplicando por 2, tá? Lembrem disso. Eu só estou multiplicando por 2 e colocando aqui. O dobro de 32? 64. O dobro de 64? 128. O dobro de 128? 256. O dobro de 256? 512. Certo? E assim por diante. Esse número vai crescendo. Então, perceba que na tabela do livro de vocês, ele mostra só até a sétima ordem. Ele mostra só até o número 54. Certo? Não está errado. Essa tabela ela é infinita. Então, tem mais ordens aqui. Eu coloquei até a décima para vocês terem uma ideia de como ela vai crescendo, certo? Aí agora, a gente, sabendo dessa tabela daqui, essa tabela sempre vai ser desse jeito todas as vezes que você for converter o número. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse número aqui, esse e esse, certo? Em números binários. Certo? A gente vai transformar em números decimais. A gente vai transformar os números binários em números decimais. Como a gente vai fazer isso? A gente vai prestar bem atenção aqui, ó. Eu tenho o número 0, 0, 1, 0 e 1. Por que que eu li ele de trás para frente? Eu li ele de trás para frente porque a gente vai colocar esses números de trás para frente na nossa tabela. A gente faz uma separação, certo? Igual a gente fazia com os números decimais, certo? Na aula anterior. A gente vai separar aqui os números e a gente vai preencher esses espaços, certo? Com o número binário de trás para frente. Ou seja, qual é o primeiro número aqui de trás para frente? É o número 0. Então, eu boto 0 aqui. Qual é o próximo número? 0 também. Então, eu coloco 0 aqui. O próximo número? 1. Então, eu coloco 1 aqui. O próximo número? 0. Então, eu coloco 0 aqui. E, por último, o 1, eu coloco 1 aqui. Então, esse daqui foi o meu número binário.
Então, prestem minha atenção. Sempre que tiver o número 0 em cima, eu vou ignorar, certo? Eu vou ignorar. Então, esse 0 daqui eu não vou contar. Esse 0 eu não conto e esse 0 eu não conto. Nos números binários, eu só vou contar quando a casa tiver o número 1. Então, eu só tenho duas casas com o número 1. É essa casa da quinta ordem e essa casa da terceira ordem. Então, ó, qual é o número que está na minha terceira ordem, que tem o número 1 aqui? O número que está na terceira ordem é o número 4. Então, eu venho aqui e coloco o número 4. Qual é a outra casa que tem 1? A casa da quinta ordem. Qual é o número que está nessa casa? O número que está é o número 16. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 16, certo? Igual a 4 mais 16, a gente sabe que é 20. Então, eu coloco 20 aqui. Deixa eu melhorar esse 0. 20. Então, perceba o seguinte. Todas as vezes que eu montar um número binário, onde tem 0, certo? Eu ignoro. E onde tem 1, eu somo com o número que está em cima, certo? Então, aqui, ó, 00101, 00101. Onde tem 0, eu ignorei. E onde tem 1, eu somei com o 4 e somei com o 16. Ok? Vamos para outro exemplo, para ficar mais claro. O próximo exemplo, certo? É o 101101. Então, a gente sabe que a gente vai ter que montar esse número de trás para frente. Então, ó, quem é o primeiro número aqui? 1. Então, eu coloco 1 aqui. Próximo número, 0. Então, eu coloco o 0 aqui. Próximo número, 1. Então, eu coloco o número 1 aqui. Próximo número, 1. Eu coloco o 1 aqui. Próximo número, 0. Eu coloco o 0 aqui. E, por último, o número 1. Eu coloco o número 1 aqui. Pronto. Aí, agora, a gente vai notar que eu tenho números que tem 0 e tenho números que tem 1. Os números que tem 0, eu ignoro, eu cancelo eles. E eu vou pegar apenas os números que tem 1 em cima. Então, em cima desse 1, qual é o número que está? 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Mais, qual é o número que está em cima desse 1? 4. Então, eu vou colocar 4 aqui. Mais, qual é o número que está em cima desse outro 1? 8. Então, eu vou colocar 8 aqui. E qual é o número que está em cima desse outro 1? 32. Então, eu vou colocar mais 32 aqui. E aí, eu vou fazer essa soma. Se você achar que é necessário, você pode montar, certo? Você pode montar a soma colocando 32 mais 8 mais 4 mais 1. Se você não quiser fazer de cabeça, você faz a soma assim, ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 1, 15. Então, 5 sobe 1. 1 mais 3, 4. 45. Então, esse número binário aqui é o número 45. Lembrando que você não precisa montar essa conta de soma, certo? Mas se você tem dificuldade em fazer a soma de cabeça, não tem problema montar a conta desse jeito, ok? Então, fazendo esse segundo exemplo, vamos para o terceiro exemplo. Então, eu vou apagando aqui, certo? Lembrando que a opção de deixar esse cálculo é sua opção, você é que vai decidir, certo? E aí eu vou tirar o exemplo daqui.
Eu espero, gente, que vocês estejam entendendo, certo? Se não entendeu, volta um pouquinho, assiste de novo, certo? Às vezes a gente se distrai com alguma coisa que tem ao nosso redor e acaba perdendo alguns segundos da aula, e esses segundos ele acaba sendo importante porque você acaba perdendo uma soma, uma explicação, alguma coisa desse tipo. Então, se distrair um pouquinho não tem problema, certo? Porque a aula é gravada. Então você volta um pouquinho o vídeo, reassiste e vê se compreendeu. Por exemplo, aqui, eu fiz o primeiro e o segundo exemplo. Tente dar uma pausa nesse vídeo, certo? Você dá uma pausa nesse vídeo e tenta fazer esses outros dois exemplos aqui, certo? Tenta fazer esses dois exemplos. Depois de tentar fazer esses dois exemplos, quando você fizer ele, você volta, solta o vídeo e compara as respostas e vê se realmente conseguiu fazer esses dois exemplos do jeito que eu fiz, certo? Então, se você notar que está com um pouquinho de dificuldade, tenta fazer isso, porque quanto mais você faz exemplos, mais você aprende, certo? Quanto mais você tenta fazer, mais você vai aprendendo. Então, dá uma pausinha, certo? Eu espero um pouquinho. E depois você volta para esse vídeo aqui e vê se os resultados dos exemplos que você respondeu são semelhantes ao que eu respondi aqui, ok? Então, eu vou continuar aí e eu espero que vocês tenham dado essa pausa, certo? E tentado fazer e tenham acertado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o número 1001, certo? Por que eu estou lendo de trás para frente? Porque eu vou colocar ele aqui de trás para frente. Então, eu vou colocar, ó, 1, 0, 0, 1. E lembrando, onde tem 0, eu ignoro, eu cancelo. E eu vou utilizar só onde tem as casas que tem o número 1. Então, em cima dessa casa aqui, eu tenho o número 1. Então, vai ficar 1 mais. Em cima dessa casa aqui, eu tenho 8. 1 mais 8. A gente sabe que 1 mais 8 é igual a 9. Então, o número 1001 é igual a 9. Ok? Eu espero que vocês tenham acertado, certo? Esse exemplo. E aí a gente vai para o nosso último exemplo antes da nossa atividade do livro. Então, ó, o nosso próximo número é 110010. Só que a gente sabe que quando for colocar aqui na tabela, a gente vai ter que colocar ele de trás para frente. Então, eu vou colocar 0, 1, 0, 0, 1, 1. Colocando esse número, eu vou anular os números que tem 0 nas suas casas. Então, essa ordem sai, essa e essa. E os números que tem 1 são os números que sobraram. Então, eu vou aqui, ó, somar os números que ficam em cima. Nessa casa 1, qual é o número que fica em cima? 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 mais. Em cima dessa casa, qual é o número? 16. Então, 2 mais 16. Mais, qual é a casa que fica em cima desse 1? 32. Então, deixa eu melhorar aqui. 32. Pronto. Então, fica essa soma. Novamente, vocês podem montar, certo? Quando for números maiores. E fazer e deixar a soma. Então, ó, 2 mais 6 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 3 mais 1, 5. Então, eu tenho aqui o número 50. Certo? Então, o que é que a gente aprendeu? O que é que a gente aprendeu nesse slide, nessa parte da aula? A gente aprendeu a transformar os números binários em números decimais.
Então, isso quer dizer que o número binário 10100 é o número 20, certo? Então, se eu falo com o computador, vamos dizer que eu faço uma situação hipotética. Para falar com o computador, eu quero dizer ao computador o número 20. Para dizer ao computador o número 20, eu preciso que ele entenda. Para ele entender, ele vai ter que ler em linguagem de máquina. Então, o número 20 ele vai ser transformado em uns e zeros. Então, para o computador, ele vai entender 10100. E para ele, esse número 10100 é o número 20. Assim como o número 101101 é o número 45. E o número 1001 é o número 9. E o número 110010 é o número 50. Então, perceba que esse número que está à direita são os números naturais que a gente usa. É o nosso sistema decimal. E o número que está à esquerda são os números do sistema binário. São os números binários. Esses números somos nós que entendemos. E esses números são os computadores que entendem. Só que nós, como somos nós que mexemos no computador, nós precisamos saber os dois tipos de número, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa conversão. Se não entendeu, volta um pouquinho a aula, assiste novamente, certo? E tenta resolver os exemplos junto comigo. Se ainda assim você não entendeu, você pode colocar lá nos comentários, certo? Do YouTube, ou mandar para, se você tiver com vergonha ou alguma coisa do tipo, pode mandar, que não tem que ter vergonha nenhuma, certo? Todo mundo vai ter dúvida e inclusive a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega que não está querendo tirar essa dúvida. Então, pode colocar lá no canal do YouTube, nos comentários, ou no portal, você digita uma mensagem: professor, o senhor poderia explicar mais alguns exemplos de número binário? Ou então, professor, resolva esse exemplo aqui para eu ver como é que faz. Então, você pode mandar isso direto para mim nas mensagens do portal do Plural, certo? Então, sem medo, pode tirar essas dúvidas. Então, eu espero que esse slide aqui vocês tenham entendido, porque os próximos slides vai ser a nossa atividade, certo? Que é uma atividade do livro de vocês, mas é importante que vocês façam sozinhos e façam a correção aqui nessa aula. Pronto, então, rapidinho aí, vocês vão pausar o vídeo, certo? Igual vocês fizeram na aula passada, vocês vão pausar o vídeo e vão para a página 245 do livro 1. As pessoas que já estão um pouco mais adiantadas, que já fizeram essas atividades, podem continuar assistindo o vídeo, porque aí a gente vai fazer a correção logo em seguida. Mas quem ainda não fez a atividade, eu peço que realmente pause esse vídeo, sente, faça a atividade com cuidado. Depois que terminar a atividade, volta para aqui, para esse vídeo, continua assistindo e aí vocês vão fazer a correção do que vocês fizeram aí no livro de vocês, ok? Então eu vou esperar um pouquinho e para vocês darem essa pausa, fazerem a atividade e voltar, ok? Estou esperando. Pronto. Confiando em vocês, certo? Que vocês realmente pausaram o vídeo e foram fazer a atividade e depois voltaram aqui, certo? Para a gente fazer isso. Então, como eu falei lá no começo, a gente pode relacionar os números binários com lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas, que são os pulsos elétricos. Quando eu dou um pulso para acender a lâmpada, ela liga. Então, esse pulso eu represento pelo número 1.
Quando eu interrompo esse pulso, a lâmpada vai desligar. E aí eu vou ter o número 0, certo? A gente pode fazer essa relação, essa analogia, certo? Para representar os números binários, assim como o livro de vocês estão trazendo. Então vamos lá. Correção, certo? Descubra os números que o computador está mostrando. Então o computador está mostrando o número 1010. Para facilitar a atividade de vocês, a própria questão já coloca aqui, ó. Vou colocar de azul. O próprio número, a própria atividade de vocês já dá aqui, certo? A tabela montada. Então você nem precisa montar a tabela. Então, ó, onde tem 0, eu vou anular, eu não vou contar. E onde tem 1, certo? Eu vou somar com o número que está em cima. Então, aqui, ó, aceso 1, número 2. Aceso 1, número 8. Então, eu vou somar 8 mais 2. Então, ó, 8 mais 2, eu vou ter o número 10. Então, o número 1010 em número binário vai ser o número 10. Tá vendo aqui, ó? 1010. Quando a gente transformar para o sistema decimal, ele vai ser o número 10, ok? Próximo. Eu tenho aqui, ó, 0 apagado, 1 aceso, 1 aceso, 0 apagado, 0 apagado, 1 aceso. Onde eu tenho as casas 0, ou seja, as lâmpadas apagadas, eu vou desconsiderar, certo? Eu vou desconsiderar essas lâmpadas apagadas. E aí eu vou só utilizar as lâmpadas que estão acesas. Essa seria a lâmpada 1, 1 e 1. Os números que estão acima dessas lâmpadas são os números 32, 4 e 2. Então, vai ser, ó, 32 mais 4 mais 2. 32 mais 4 mais 2. Então, ó, eu vou pegar esse número daqui e vou somar 32 mais 4, 36. 36 mais 2, 38. Então, o número 100110 é o número 38 nos números decimais, certo? Vamos para a letra C. Na letra C, eu vou ter aqui, ó, o número 0, 1, 1, 1, 1, 1. Então, eu só tenho uma lâmpada apagada, que é a lâmpada que tem o número binário 0. Então, essa lâmpada que está apagada, eu não vou utilizar ela na minha soma. Então, ó, só vai ficar o número 32 mais 16 mais 8 mais 4 e, por último, mais 2. Como aqui são vários números, certo? Você pode fazer a soma, montar a soma no canto aí do livro de vocês ou do caderno e fazer a soma montada aqui. Então, ó, 2 mais 8, 2 mais 6, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 2, 22. Sobe 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 62. Então, a gente vai ter, com isso, que o número 1111110 representa o número 62, certo? Nos números, o número binário 1111110 representa o número decimal 62.
Vou apagar aqui para pegar espaço. Caso você precise ver novamente essa conta, é só voltar o vídeo e pausar. Pronto. Então aqui está um pouco escondido, certo? Mas como está um pouco escondido, dá para ver aqui que é uma lâmpada acesa. Então, se é uma lâmpada acesa, o número aqui, certo? O número que está aqui é o número 1, certo? Está um pouco escondido, mas dá para interpretar porque está aceso. Então, a gente vai ver aqui, ó, é o número 1010111. Então, onde a gente tem lâmpada apagada, não vai considerar. E eu só vou contar as lâmpadas que estão acesas. Então, vai ficar 64 mais 16 mais 4. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. Pronto. 2, continuando, 1. Então, eu vou ter o número 64, 16, 4, 2 e 1. E eu vou ter que somar isso daqui. Então, vocês podem montar aí também 64 mais 16 mais 4 mais 2 mais 1. Você pode somar isso daí. Então, ó, 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 2, 16 mais 1, 17. Sobe 1. 1 mais 6 mais 1, 8. 87. Então, aqui eu vou ter o número 87. Então, isso quer dizer que o número binário 10101111 representa, no sistema decimal, o número 87. Gente, ó, essas questões que eu fiz são muito importantes, certo? Porque elas se assemelham àqueles exemplos que eu fiz anteriormente. Se não está entendendo, se você se perdeu no conteúdo ou alguma coisa assim, volta um pouquinho, assiste novamente, certo? Não tem problema, é pequena a explicação, é curta a aula, então dá para assistir mais de uma vez, dá para pausar, dá para tentar fazer junto com o professor, junto comigo. Então, é importante que você não se canse, certo? Então, para você não se cansar, você tem que fazer as atividades. Porque quando você faz a atividade, quando você está fazendo a atividade, o tempo passa um pouquinho mais rápido. Então, com atenção, façam essas atividades, certo? Se tiver algum problema, algum erro, volta e tenta de novo. Então, vamos para a segunda questão. Pronto. A segunda questão, ela é um pouco pessoal, certo? Mas vai dar para entender mais ou menos, porque aí vocês podem fazer ou igual a como eu fiz aqui, ou ver se vocês mesmos fizeram iguais. Então, ó, agora é com você. Monte um número da sequência binária, pintando de amarelo a imagem da lâmpada que deverá ficar acesa, e de azul claro a da que deverá ficar apagada. Depois escreva o número binário correspondente. Tá, essa parte de pintar de azul claro não precisa porque ela já é azul claro, certo? Então eu vou pintar aqui de amarelo e vocês vão pintar aí no de vocês de amarelo a lâmpada que você quiser. Então eu vou fazer uma sequência aqui de um sim ou não, certo? Só para a gente conseguir fazer o exemplo, certo? Você pode pintar do jeito que você quiser aí. Eu vou pintar um sim, um não, para ficar e aí você com certeza pinta melhor do que eu. E aí se você pinta melhor do que eu, vai ficar mais bonitinho do que tá esse meu aqui, certo? O meu tá bem feinho. Pronto, eu pintei aqui um sim, um não. Eita, que burro foi tudo. Eu pintei aqui um sim ou não. Então,
o que a gente precisa prestar atenção agora é que depois de pintar um sim e um não, eu vou precisar colocar nesses espaços aqui, certo? Nesses espaços, eu vou precisar colocar o número binário que representa essa figura. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Simples. Quando tiver apagado é 0. Quando tiver aceso é 1. Então, apagado 0, aceso 1. Apagado 0, aceso 1. Apagado 0, aceso 1. Com isso, eu vou ter o número 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pronto. Então, tá meio feio aqui o número, mas dá para entender. Esse é o meu número binário. Então, onde tem 0, eu vou anular, porque eu não vou precisar somar. Onde tem 1, eu vou montar a minha soma. Então, eu vou ter o número 128. Vou colocar aqui primeiro e depois eu coloco ali. Eu vou ter o número 128 mais 32 mais 8 mais 2. E aí eu vou fazer essa soma. Então, essa soma vai ficar 128 mais 32 mais 8 mais 2. Então, ó, 8 mais 2, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 2, 20. Então, 0 aqui. Que 0 feio. Deixa eu consertar. Não ficou muito melhor, mas ok. Então, 20. 0 sobe 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, 7. E desce 1, 170. Então, ó, perceba que o número que eu montei aqui, certo? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Eu botei um sim ou não. Formou o número 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, binário. E esse número binário corresponde a 170 número decimal. Então, se o computador leu 10101010, eu, como ser humano, vou ler 170, certo? Então, são dois números que valem a mesma coisa, só que eles são escritos em sistemas de números diferentes, sistemas numéricos diferentes. Esse é o sistema binário e esse é o sistema decimal, certo? Terminando essa atividade, gente, a gente vai para uma parte que continua sendo muito importante. É a última atividade do capítulo 2 do livro 1, certo? Vocês vão fazer a atividade para casa, certo? A gente não vai corrigir nessa aula. Vocês vão fazer a atividade para casa, página 246 até a página 250. Vocês vão ver que vai ter questões de números egípcios, números romanos, números binários, certo? Vocês vão ver que vai ter números indo-arábicos. O indo-arábico, para quem não lembra, é o nosso próprio sistema decimal. Então, eu estou aqui com o livro de vocês, vai ter os números romanos, certo? Então, vocês fazem essa atividade da página 246 a 250, que a próxima aula vai ser a correção dessas páginas. Então, é importante que vocês façam, certo? Isso é para casa. A aula acabou? Ainda não, certo? Isso daqui era o que eu queria deixar já para vocês saberem, certo? Para a próxima aula. Então, não esqueçam, anotem aí, marquem no livro, atividade página 246 a 250 do livro 1, certo? Para a gente finalizar
esse capítulo 2 e ir para o capítulo 3, que são as operações. Soma, subtração, multiplicação, ok? Então, é necessário isso. Eu deixei ainda um tempinho dessa aula, certo? Vai para a próxima página. Pronto, eu deixei aqui essa página em branco. Por quê? Porque a gente aprendeu a passar os números binários. Eu vou escrever aqui. Deixa eu melhorar esse R. A gente aprendeu a passar os números binários para os números decimais, certo? A gente passou os números binários para os números decimais. Agora, como a gente faria o contrário, certo? A gente vai fazer o contrário nessa parte aqui do slide. A gente vai passar os números decimais para os números binários. Gente, como eu falei logo no começo, peço perdão pela letra, certo? Mas número já é difícil escrever aqui. Letra é ainda mais difícil. Então, mas dá para entender. Aqui é binários para decimais e aqui é decimais para binários. Então, o que é que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a transformar os números decimais para os números binários. Porque a gente tinha aprendido a transformar 1, 0, 1, 0, 1, 0 em números decimais. Só que agora a gente vai fazer o contrário. Por exemplo, se eu quiser transformar o número 18, ou se eu quiser transformar o número 25, certo? Eu quero saber como é que eu escrevo 18 no número binário, como é que eu escrevo 25 no número binário. Para escrever esses números, a gente vai utilizar divisão, certo? Isso é um extra aqui, certo? A parte da aula é um extra. Porque a gente aprendeu de um jeito, mas não aprendeu do outro. Então, é importante que vocês aprendam também. O livro não vai trazer essa questão de transformar decimal em binário, mas eu acho muito importante vocês saberem. Então, para saber isso, você precisa saber dividir. Então, você vai ter que colocar o número 18, certo? E você vai ter que dividir o número 18 por 2. Ah, professor, por que por 2? Sempre vai ser por 2. Sempre que você for transformar um número decimal em um número binário, você vai dividir o número que você quer por 2 várias vezes, até não restar mais até não conseguir mais dividir. Então, vamos fazer aqui com calma. 18 dividido por 2 é quanto? É 9. Qual é o resto dessa divisão? O resto dessa divisão é 0. O resto dessas contas vão ser muito importantes para a gente, então eu vou colocar de outra cor. O resto é muito importante, é o que a gente mais vai utilizar. Então, aqui, resta 0. Continuando, eu vou dividir novamente, então eu vou fazer um escadinho. Eu vou pegar o 9 e vou dividir por 2 de novo. Eu vou fazer essa divisão até não dar mais. Então, 9 dividido por 2 é 4. E aí, 4 vezes 2 é 8. Então, essa divisão aqui vai restar 1. Certo? O resto dessa divisão é 1. E aí, eu vou dividir aqui novamente por 2. E, 4 dividido por 2 é 2. E o resto dessa divisão é 0. Agora, eu vou dividir novamente esse 2 por 2. E o resultado disso daqui é 1. Por que 1 eu estou colocando de verde? Porque o último resultado que a gente usa, a gente coloca ele de verde porque a gente vai utilizar. E o resto daqui, 1 vezes 2, 2. Então, o resto dessa divisão é 0. Agora, percebam uma coisa.
não tem mais como continuar dividindo, porque eu não posso dividir isso daqui por 2, porque 1 é menor do que 2. Então, eu não posso dividir de novo. Então, a minha divisão, ela termina aqui. Quando a gente observa aqui que ela terminou aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que eu só tenho os restos 1 e 0, e eu tenho o último número 1. Então, é exatamente isso que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar ele de trás para frente, certo? A gente vai utilizar ele de trás para frente. Então, ó, se aqui esse número é 1, então eu vou colocar o número 1 aqui. Se aqui é o número 0, eu vou colocar o número 0. Se aqui é 0, eu vou colocar 0. Se aqui é 1, eu vou colocar o número 1. E se aqui é 0, eu vou colocar o número 0. Então, você vai utilizar o resultado da sua última divisão e vai utilizar o resto, certo? O resto de todas as outras divisões. Então, ó, vai ficar 1, 0, 0, 1, 0. Então, o número 18 é esse número aqui, certo? Não é tão difícil, certo? Ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele é fácil de se fazer. Vamos fazer agora o 25. Vou separar aqui e fazer o 25. Então, do mesmo jeito, ó, eu vou botar 25 e eu vou dividir esse 25 por quanto? Eu vou dividir esse 25 por 2. Por que por 2? Porque sempre é por 2, certo? Então, eu vou dividir aqui por 2. Então, ó, 25 dividido por 2, ele é 12. E o resto é 1. O resto é 1. Então, eu vou dividir aqui de novo por 2. 12 dividido por 2 é 6. E o resto é 0. Aqui eu vou dividir novamente por 2. 6 dividido por 2, 3. O resto dessa conta é 0. Ó, aqui, ó, já se formando o número. Então, eu vou dividir esse 3 novamente por 2. 3 dividido por 2, o resultado é 1. E o resto também é 1. Então, perceba que por que eu coloquei esse 1 aqui de verde ou de azul, se eu estava colocando só os restos. Porque esse 1 aqui a gente utiliza ele no nosso resultado. Por quê? Porque a gente não pode mais dividir aqui, ó. Eu posso dividir 1 por 2? Não, porque senão vai dar um número decimal e a gente não quer isso, a gente quer número inteiro. Então, a gente termina aqui a nossa conta. Então, ó, novamente, eu vou fazer isso de trás para frente, ó. De trás para frente. Então, eu vou montando aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 1. Então, tá meio troncho aqui, mas dá para entender. O número 25 em número binário é 11001. Se não entendeu, volta um pouquinho, assiste novamente, certo? Porque essa parte de decimal para binário também é bem importante. É um pouco mais complicada do que binário para decimal, mas ainda assim é muito importante decimal para binário. Porque não adianta você só saber transformar binário para decimal. Se em algum momento você precisar transformar decimal para binário, você vai precisar dessa parte do conteúdo. Então, é importante que você saiba disso, certo? Então, agora sim, certo? A aula se encerra. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Essa aula foi um pouquinho mais comprida do que a nossa última aula, mas é porque
a gente tem 2 aulas seguidas, certo? Então, de acordo com o horário, vocês vão notar que em alguns dias a gente vai ter 2 aulas e em outros dias a gente vai ter uma aula só. Então, vão ter alguns vídeos que vão ser de 30 a 40 minutos e vão ter alguns vídeos que vão ser de 50 a 60 minutos, certo? Porque é importante esse tempo de estudo para suprir aí as aulas de vocês. Outra coisa, provavelmente, mesmo a aula sendo de 30, 60 minutos, o tempo que vocês vão assistir vai ser um pouquinho maior. Por quê? Porque vocês vão pausar o vídeo, vocês vão fazer as atividades, vocês vão voltar algumas partes do vídeo para ver como é que se faz. Então, é importante que quando você for separar o tempo de aula de vocês, não separe exatamente o tempo do vídeo. Então, se o vídeo é de 30 minutos, separa aí 50 minutos para vocês estudarem. Se o vídeo é de 60 minutos, separa aí 1h30, certo? 1h20 minutos do tempo de vocês. Porque mesmo o tempo do vídeo sendo 60 ou 30 minutos, vocês não vão passar 60 a 30 minutos assistindo o vídeo direto. Você vai dar uma pausa aqui, uma pausa ali, vai ter uma atividade para fazer, certo? Vai ter um exemplo para fazer. Então, não assista esse vídeo consecutivo sem dar nenhum pause, porque assim você não vai conseguir acompanhar as atividades. Então, é importante que quando você for separar o tempo de estudo, não separe o tempo de estudo exatamente igual ao tempo do vídeo, porque você vai precisar fazer as atividades, então você vai precisar aí de um tempo maior, certo? Eu agradeço a atenção e lembrem-se, vão lá no canal do YouTube e comente presente, certo? Embaixo desse vídeo, comenta presente aqui embaixo, para eu marcar a presença de vocês na minha caderneta, ok? Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários do YouTube ou manda lá no portal do Plural, no privado, certo? Uma mensagem dizendo qual é a sua dúvida, que futuramente em outro vídeo eu vou retirar essa dúvida de vocês, certo? Eu agradeço a atenção e bons estudos para vocês. Bom estudo.